E a paz do Senhor a todos vocês. Muito bem, eu queria nesta tarde boa, tarde quente, tarde vitoriosa para todos nós, eu queria trazer uma reflexão que está no meu coração e eu quero expor para vocês neste momento. Interessante, em Êxodo capítulo 32, há um acontecimento dentro do povo de Deus quando sai do Egito e caminha para o deserto. O texto começa dizendo assim: mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se o povo de Arão e disse-lhes: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Sabe, eu vendo aqui o pensamento, o comportamento deste povo aí, povo de Deus, nós notamos que uma das coisas que acontece na questão da impaciência. Aqui trata acerca do pecado da adoração ao bezerro de ouro, não é isso? Nós observamos que no capítulo 32, do verso 1 até o 6, observa que há uma impaciência e a falta de fé deste povo. Um povo que caminhou há muitos dias com Moisés. E interessante que eles começam a dizer: este Moisés, porquanto este Moisés. Sabe o que eu vejo assim? Hoje, tratando para os nossos dias de hoje, faz quase aproximadamente mais de 2000 anos que Jesus ele foi assunto aos céus. E eu vejo no comportamento do ser humano, principalmente dentro do cristianismo, a questão acerca do comportamento. Eu estou falando aqui acerca do comportamento humano. Jesus disse na sua palavra: aonde tiver 2 ou 3 reunidos no seu nome, ele estaria ali no meio. Hoje nós observamos o comportamento humano, o comportamento social humano, quando se trata de pessoas que estão na mídia, que estão no ápice do sucesso. Vemos as superlotações das eclésias envolvendo uma adoração. Eu vejo assim essa mesma adoração que este povo deu a este bezerro de ouro. Observe que este ornamento, bezerro de ouro, não foi tirado do Egito, foram tirados deles mesmos. Os pendentes, as pulseiras de ouro, os brincos de ouro foram fundidos e foram transformados, foram tirados deles. O que eu percebo hoje? Que hoje, se eu disser para alguém: vamos para a oração, vamos para o culto, que Jesus está ali, a gente vê a pouca empolgação que um adorador faz para ir àquele determinado lugar. Mas quando diz: há um ser humano fulano de tal, o Beltrano Ciclano, que está no sucesso, está no ápice,
as igrejas lotam, as superlotações. Eu pergunto para você neste momento, será que não é o meu comportamento desse povo que estava saindo do Egito, caminhando para a terra prometida? Observe que eles tiraram pendentes deles, pulseiras, para formar um Deus de ouro. Eu pergunto para vocês, e ainda tem aquela filosofia, Moisés tarda, este Moisés aí, Jesus não veio ainda, vamos viver o nosso momento, vamos prestar este culto, né? Para Deus. Que Deus é este? Observe que eles arrancaram os pendentes de ouro das orelhas das mulheres, dos filhos, das filhas, foram tirados e colocaram na mão de Arão. Meus queridos, a Bíblia diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Ele não manda buscar ninguém, nenhum ser humano. Buscai a Deus enquanto se pode achar, e invocar enquanto está perto. Nós observamos que nós, seres humanos, estamos muito envolvidos dentro de comportamentos totalmente fora de uns princípios que eu creio que aos olhos de Deus não é muito bom. Momento de oração, de doutrina, de estudo da palavra, não importa quem esteja, não importa quem esteja pregando, não importa quem esteja ensinando, não importa quem esteja ali falando, está falando a palavra de Deus. Mas só porque A, B, C, D, F, G está na mídia fazendo sucesso, aí você presta uma homenagem. Vamos amanhã fazer uma festa para o Senhor. Nós observamos, queridos, após a subida de Moisés ali para o Sinai, para encontrar com Deus, o povo fica ansioso com a sua demora em retornar. A falta de confiança e a impaciência leva o povo a buscar soluções alternativas, desviando-se da fé em Deus. E também aqui observamos Arão, irmão de Moisés, entra no campo da desobediência. O povo volta para Arão, solicitando que ele crie deuses para liderá-los na ausência de Moisés. Arão, em vez de resistir à pressão e repreender a idolatria, cede às demandas do povo, mostrando a falta de liderança espiritual. Como é importante, meus queridos, nós cristãos despertar nossa consciência. A mesma ação, vamos usar o termo inimigo, que fez lá no deserto, também está nos envolvendo também, tirando o foco principal, que é Cristo, tirando o foco principal, que é Ele. Somente Ele, para Ele foram feitas todas as coisas. A glória é para Ele, a glória é dEle, o poder é dEle, não é de nenhum ser humano. Por que será que hoje nas igrejas há esse comportamento onde a forma de tratar as coisas de Deus
de forma tão simples. Não porque agora apareceu fulano, beltrano, que está na mídia, está fazendo sucesso, é isso, aquilo, outro. Aí há aglomerações de pessoas de uma forma tremenda. Enquanto a casa de Deus, aonde Deus se faz presente, aonde Deus está, não há uma valorização, não há um foco de adoração perfeita. É por isso que está na hora da igreja voltar ao primeiro amor. Está na hora da igreja de Cristo observar os verdadeiros princípios da adoração. Será que Deus, olhando para isto ou para aquilo, será que isso está agradando ao nosso Deus? Será que isso está exaltando o nosso Deus? Por isso que é muito importante, igreja, a gente compreender a palavra, nos orientar pela palavra, viver esta palavra. Arão entrou na desobediência, perdeu a liderança. Sabe por quê? Porque cedeu à pressão. No lugar de repreender, apareceu as demandas. Não, traz A, traz B, traz C, que vai encher, vai envolver, vai mostrar a isso, aquilo, outro. Quem dá crescimento, quem dá graça, quem dá unção verdadeira é este Deus maravilhoso que fez o céu e a terra, que enviou Jesus Cristo a morrer pelos nossos pecados. Observamos que rapidamente o povo ele abraça a idolatria, atribuindo ao bezerro de ouro a glória de ter libertado o povo do Egito. Não venhamos esquecer quem nos libertou. Não venhamos esquecer de onde nos tirou da lama. Não venhamos esquecer, aleluia, de onde nos tirou das trevas e nos colocou na gloriosa luz. O povo de Israel começou a esquecer, começou a adorar o bezerro de ouro, começou a dar honra e glória àquele bezerro feito pela mão do homem. E estas celebrações que aconteceram no deserto e que muitas vezes acontecem em nossos dias, é muito importante dizer nesta tarde, é falta de discernimento. Arão, ele constrói um altar e declara uma festa em honra ao bezerro de ouro, distorcendo o verdadeiro propósito da adoração. Será que hoje nós não estamos distorcendo o verdadeiro propósito da adoração, irmãos? Será que só sentimos a presença de Deus quando vem A, B, C, D, E, O, F que vem, aí você se sente Deus na sua vida? Será que um Deus que prometeu que estaria conosco todos os dias, até a consumação do século, será que Ele não está cumprindo a sua palavra? Será que Ele não está cumprindo o que Ele prometeu? Eu acredito que sim, Ele prometeu, Ele está cumprindo. O que está faltando em nós é falta de discernimento, é falta de entender e compreender qual é a boa e perfeita vontade de Deus na nossa vida. Nesse momento o povo participa de ofertas e celebrações, ignorando completamente a gravidade de sua apostasia e desobediência a Deus. Louvado seja Deus pela vida da irmã Patrícia Salles, Jonas Policarpo, Nádio Gomes, pastor Alderi e a missionária Glaucia Silvana. Para mim é uma honra receber todos vocês. Observamos que precisamos, neste século 21, ter homens e mulheres verdadeiros intercessores, como foi Moisés, conforme está do verso 7 até o verso 14. Observe que Deus ficou indignado
Deus, ele olha e vê a idolatria que o seu povo estava fazendo naquele momento. Será que hoje não está acontecendo idolatrias em nossos templos? Precisamos pedir a Deus discernimento. Observamos que Deus, ele se ira, ameaçando destruir. Hoje, lógico, ele não vai destruir conforme ele queria fazer lá no deserto. Hoje o que acontece? Hoje a igreja perde a graça, perde a ausência do Espírito Santo. Isso não é bom. Sabe por quê? Porque o próprio Davi disse que podia fazer todas as coisas, mas não afastasse dele o Espírito Santo. Que esse desejo aconteça em nossos corações. Observamos que Moisés, como intercessor, ele intercede em favor do povo, apelando para a misericórdia de Deus. E o pacto que Deus fez a Abraão, a Isaac e a Jacó. Mas Moisés teve que pagar um preço. As primeiras tábuas da lei foram escritas pelos próprios dedos de Deus. Mas a segunda, o próprio Moisés tinha que subir mais uma vez ao monte. E ele próprio com sua mão escrever as tábuas da lei. Meus queridos, está na hora de nós nos envolvermos debaixo desta graça, debaixo desse verdadeiro poder de Deus. O verdadeiro poder de Deus não precisa de ninguém. O que basta é corações sinceros, corações que ardem em sentir a presença de Deus. Observamos que Moisés agora ele retorna, ele desce, enquanto o povo em festa, adorando o bezerro de ouro. Ele quebra as tábuas da lei, indignado, destrói o bezerro, exigindo a prestação de contas dos culpados. E apela para o arrependimento e a graça. O povo é confrontado. Está na hora de levantar profetas de Deus no século 21 para confrontar essa falta de discernimento que está acontecendo no século 21. Pois muitas vezes nós, através de nossos comportamentos, nós temos transgredido os preceitos divinos. Moisés, ele intercede, pedindo a Deus que perdoe o povo. E até fala com Deus que se ele não fizesse desta forma, que ele apagasse o nome dele do livro da vida. Gente, adoração ao bezerro de ouro é um lembrete sombrio dos perigos da idolatria e da rebelião contra Deus. Às vezes julgamos tantas religiões porque adora isso, adora aquilo. Mas será que nós, evangélicos, também não prestamos adoração? Não criamos a egolatria, a adoração do eu, a adoração do homem? Precisamos compreender qual é a perfeita e boa vontade de Deus. Quando eu observo esse episódio, somos desafiados a examinar os nossos próprios corações em busca de formas de idolatria e renovar
os nossos compromissos de obedecer a Deus em fé e devoção. É isso que Deus quer. Deus busca os verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade. Se isto acontecer, a presença de Deus vai ser real e verdadeira na vida de cada cristão. A própria palavra de Deus diz que Deus não dá a sua glória para ninguém. Que possamos aprender com os erros do passado, que a verdadeira adoração e fidelidade que nós temos que ter é com este Deus maravilhoso. A Ele todo louvor, toda honra e toda glória. Que Deus venha abençoar a tua tarde. Muito obrigado aí pela presença dos nossos amados irmãos e irmãs que estão nos dando esta honra. Que a paz de Cristo seja com todos vocês. Um grande abraço. Que Deus assim abençoe a cada um de vocês, a mim também. Que Deus nos dê discernimento para que possamos compreender qual é a agradável vontade de Deus na nossa vida. Muito obrigado, um grande abraço, a paz do Senhor para todos vocês.